Olá! Hoje vou estar apresentando para vocês artigos científicos sobre balística forense. Em um contexto mundial, 60% das mortes violentas são causadas por armas de fogo. No Brasil, as estatísticas são ainda mais preocupantes, tendo em vista que 70% dos homicídios são decorrentes do uso de armas de fogo. Especialistas em segurança pública apontam que a facilitação no acesso às armas favorece ainda mais a violência. Considerando o grande aumento das mortes violentas, principalmente no Brasil, e a crescente utilização de armas de fogo para cometer tais crimes, a balística forense, associada à entomologia forense, se tornam grandes aliadas nas investigações criminais. A balística forense é uma sub-área da ciência forense, que estuda as armas de fogo, a munição e os efeitos dos tiros produzidos, sempre que estiverem relacionados, direta ou indiretamente, com infrações penais, com o intuito de elucidar e provar a sua ocorrência. Os principais componentes de uma arma de fogo, aqui no exemplo uma pistola .40, a pistola é classificada como arma portátil, de cano curto, leve e possui vários calibres. Ela é composta pelo cano, câmara, gatilho, alça de mira, punho e carregador. O cartucho é a unidade de munição das armas de fogo. Sua estrutura é formada pelo estojo, projétil, espoleta, pólvora e mistura iniciadora. A mistura iniciadora é composta principalmente por estifinato de chumbo, nitrato de bário e trisulfeto de antimônio. No momento do disparo, uma grande quantidade de material gasoso e incandescente é produzida e expelida juntamente com o projétil. Na nuvem gasosa que se forma no momento do disparo, estão presentes produtos de detonação da mistura iniciadora da espoleta. No momento da detonação, por meio de condições específicas de temperatura e pressão durante o disparo, os componentes metálicos são volatilizados, saindo da espoleta em forma de vapor. Este é rapidamente condensado, dando origem às partículas esféricas, formando o que é conhecido como resíduo de tiro ou GSR. Os resíduos de tiro são compostos especialmente por elementos chumbo, bário e antimônio. Hoje vou estar apresentando para vocês dois artigos sobre balística forense. O primeiro artigo, que foi publicado em 2015, se chama Detecção de chumbo, bário e antimônio em larvas de mosca varejeira, tecido suíno contaminado com resíduos de pistola através da técnica ICP-OS. Mas antes de apresentar a metodologia aplicada no artigo, vamos entender um pouco sobre o conceito de entomologia forense. A entomologia forense é o uso dos conhecimentos acerca de insetos e outros artrópodes associados aplicados a diversas questões criminais e pode ser utilizado como instrumento auxiliar, por exemplo, na investigação de crimes contra pessoas vítimas de morte violenta. Para selecionar a espécie de díptero para este estudo, foram selecionadas algumas características. Muitas pesquisas têm mostrado que o Crisomia abíceps pode ser usado como indicador forense do Brasil e em outras partes do mundo também, pois colonizam um cadáver exposto a diferentes condições ambientais. Em parceria com a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, o animal foi sacrificado com 3 disparos de arma de fogo a curta distância, entre 25 e 40 centímetros. Os disparos foram efetuados com pistola da marca Taurus, calibre .40. Essa etapa foi realizada por um perito. O animal foi selecionado para o estudo porque, além de possuir semelhança anatômica interna com o ser humano, também apresenta decomposição semelhante observada na espécie humana. Adultos imaturos da mosca Crisomia albíceps foram atraídos pela carcaça em decomposição. A partir do segundo dia de decomposição, foram coletadas as larvas nas regiões onde houve os disparos, até o 14º dia de decomposição, que se dá 15 dias após a morte do animal, perfazendo as etapas inicial, moderada e avançada de decomposição cadavérica. As larvas coletadas foram armazenadas e posteriormente analisadas através da técnica de CPOS e teste colorimétrico. Como dito anteriormente, o animal foi sacrificado e, a partir do segundo dia de decomposição, foram coletadas as larvas e armazenadas em álcool 70%.
Em seguida, as amostras foram maceradas e 50 mg foram transferidos para tubos de PFA para serem submetidas à decomposição assistida por radiação micro-ondas. Em cada tubo foram adicionados 6 ml de ácido nítrico concentrado e 4 ml de peróxido de hidrogênio 30%. As amostras foram transferidas para tubos de polipropileno, adicionando 5 ml de água ultrapura e posteriormente analisados por ICP-OS e qualitativamente por um teste colorimétrico para comparação. Inicialmente, um pequeno volume de cada solução decomposta de larvas foram adicionadas no tecido de algodão. Em seguida, uma solução tampão contendo bitartarato de sódio e ácido tartárico foi pulverizada na superfície do tecido de algodão. E, por fim, uma solução de 0,2% de reagente de rodizonato de sódio também foi adicionada. Os resultados positivos são obtidos para chumbo a partir da detecção visual de uma cor vermelho-rosa. Aqui foi apresentado o resultado do teste colorimétrico. O teste colorimétrico ele foi realizado em tecido de algodão branco para as amostras de um disparo de pistola .40 a 0 centímetros, simulando a queima-roupa, e a 14 centímetros. E o tecido de algodão branco foi molhado com as soluções das larvas coletadas no período de 2 a 12 dias, que podemos ver nas figuras de C a L. Pode-se observar que a cor rosa avermelhada é evidenciada somente nos tecidos de algodão que receberam o disparo de tiro diretamente, sendo que a 50 centímetros os resíduos de tiro liberados ocuparam um raio menor e em menor proporção, quando comparado com o disparo a 0 centímetros, que simula um disparo queima-roupa. A presença da cor vermelho-rosa é um indicador da formação do complexo de rodizonato de chumbo. Nos casos em que foram testados a presença de chumbo na solução das larvas, foi observado um resultado negativo para todas as análises, evidenciando que o teste colorimétrico não apresenta sensibilidade suficiente para os casos em que os tecidos de tiro são coletados em estágios de decomposição da vítima, seja inicial ou de putrefação. A tabela 1 apresenta as concentrações e desvios padrões relativos para chumbo, bário e antimônio, encontrados nas amostras de larvas das moscas. Ao observarmos os resultados, podemos constatar uma relação entre as concentrações dos 3 analitos, onde o chumbo foi o elemento encontrado em maior concentração, seguido de bário e antimônio, e foram identificados em todos os dias de coleta. Na figura 1, podemos observar as concentrações dos elementos durante os períodos de coleta. Com isso, pode-se confirmar que tal pesquisa é de grande importância forense e uma técnica que apresenta potencial para aplicação futura em casos de morte violenta, em que a vítima se encontra em decomposição inicial, moderada e avançada. O segundo artigo a ser apresentado foi publicado em 2020 e se chama Análise de partículas para detecção de resíduos, GSR, em amostras nasais, usando ablação a laser de varredura, acoplada a espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado. Estudos mostram que as partículas de tiro não persistem por mais de 2 horas nas mãos do atirador, desde que as mãos não tenham sido lavadas. Este estudo investiga um novo protocolo de amostragem e detecção de GSR. A amostragem foi realizada nas narinas, utilizando o dispositivo de suave impregnados em solução de EDTA. Os GSRs persistiram por mais tempo no muco nasal do que nas mãos, e partículas foram detectadas 6 horas após disparo. A determinação analítica foi realizada por espectrometria de massas, com plasma indutivamente acoplado por ablação a laser de varredura. Na espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado por ablação a laser de varredura, um feixe de laser de alta potência pulsado é focalizado sobre a amostra, convertendo um volume finito da amostra sólida em vapor, o qual é transportado para um sistema de medição, tal como o CPMS. Comparado com técnicas de dissolução convencionais, a ablação a laser tem muitas vantagens. A maioria das técnicas analíticas envolve a remoção de uma porção da amostra sólida de solução em soluções ácidas, aumentando a exposição a produtos químicos perigosos, contaminantes ou até mesmo perda de componentes. No caso da ablação a laser, qualquer amostra sólida pode ser vaporizada. E como foram feitas as coletas das amostras? Os tiros de testes foram feitos na Academia de Polícia na Espanha. 5 atiradores fizeram 2 disparos consecutivos antes da amostragem. 2 tipos diferentes de armas foram usados.
uma pistola calibre 9 mm e uma espingarda de 12 mm. A amostragem das narinas foi realizada esfregando suave pré-umedecido em uma solução de 2% de EDTA na mesma direção em toda a parte interna da narina. A amostragem das mãos do atirador foi realizada pressionando levemente a fita no dorso da mão, que segurou a arma de 15 a 20 vezes. A tabela 2 mostra os resultados obtidos nos testes realizados no campo de tiro. Temos apresentado os resultados tanto nas amostras de suave e as amostras das fitas das mãos para a pistola e para a espingarda. Na amostragem por suave, 28,6% de todas as partículas identificadas foram características de chumbo, bário e antimônio. A presença de GSR nas diferentes amostras foi heterogênea, com uma faixa de 0 a 4 partículas características identificadas. Na figura 2, é apresentado a caracterização de 11 partículas de GSR. As bandas verticais coloridas mostram picos de abundância dos diferentes metais no mesmo tempo de ablação. O suave ablacionado provém de uma amostra M3 da narina de um atirador que efetuou 2 disparos de arma de fogo, com a pistola 9 mm. Um aspecto relacionado ao tempo da análise de suaves deve ser mencionado. Conforme mostrado na figura, houve um padrão de comportamento, em que praticamente todos os resíduos de tiro foram encontrados agrupados a 2.200 segundos de ablação. Esse comportamento se deve ao método de amostragem do nariz, onde a ponta do suave foi a primeira superfície a entrar em contato com as partículas. A maior detecção de GSR ocorreu naqueles primeiros momentos, porque a ablação a laser começou com esta parte do cotonete. Esse comportamento ocorreu apenas nas análises de suave, pois na amostragem manual obteve-se uma distribuição uniforme das partículas na fita. Esse resultado possibilitou a redução de tempo de análise dos suaves, obtendo informações sobre a quantidade de partículas de GSR em apenas 40 minutos de ablação. A figura 3 é apresentado o número e tipo de partículas, tanto características como consistentes, identificadas na amostragem das narinas e mãos após disparo com pistola e espingarda, utilizando o dispositivo de suave e fita pelo método de ablação. A incerteza é dada no intervalo de confiança de 95%. A figura apresenta a distribuição de todos os elementos que foram encontrados. Podemos observar que na amostragem manual com fita para ambas as armas, o número de partículas identificadas, tanto características quanto inconsistentes, foi maior do que observado nas narinas. No entanto, alguns tipos de partículas, como bário alumínio, aparecem mais frequentes na amostragem de nariz, se comparado com a amostragem das mãos. Este estudo apresenta uma nova metodologia, baseado para a determinação de GSR nas narinas. Os estudos iniciais confirmam que a amostragem de GSR por suave no nariz dos voluntários é eficaz e pode fornecer informações forenses adicionais para complementar a amostragem realizada nas mãos por levantamento de fita. A análise rápida, por determinação de ablação laser em 40 minutos, e a alta persistência dos resíduos de tiro no nariz indicam que a metodologia proposta pode ser uma alternativa ou complementar os tradicionais métodos forenses aplicados.